rocha e vida. E eu não vou parar de ao mundo anunciar o teu amor e da grandeza. Jesus, o teu amor compartilhar eu vou, até que o mundo inteiro ouça. Jesus, o teu amor compartilhar eu vou, até que o mundo inteiro ouça. Adore na sua casa, declare conosco: Senhor de todo o universo, é somente o nome de Jesus. Vamos. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. Jesus, És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. adore a Jesus. És o Senhor de todos os povos, Te proclamarei. Proclame a Jesus. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. Só a Jesus. és o Senhor de todos os povos, te proclamarei. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. E eu não vou parar de ao mundo anunciar do teu amor e da grandeza. Jesus, o teu amor compartilhar eu vou, até que o mundo inteiro ouça. Levantarei a voz, compartilhar eu vou, até que o mundo inteiro ouça. Ele é o único digno. Todo no mundo, só Jesus. Tu andaste sobre as águas, acalmando o bravo mar, dando ordem às montanhas, mostrando como orar. Recebeste pecadores e o cego pôde ver. Corações tu restauraste, deste vida ao que morreu. Oh, perdão que não tem fim, das promessas sempre lembrarás. Maravilhoso, mais que esperamos, para sempre és Deus, suficiente Deus, maravilhoso. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso. Com autoridade falas, libertando o pecador, e os nossos pés lavaste, sendo Deus que se humilhou. Carregaste a nossa culpa, teu olhar nos alcançou.
com misericórdia e graça, o caminho é o amor. Perdão que não tem fim, das promessas sempre lembrarás. Maravilhoso, tu és maravilhoso, Jesus, mais que esperamos. Sempre és Deus, suficiente Deus, maravilhoso, mais que esperamos. Sempre és Deus, suficiente Deus, tão grandioso Deus, tão incrível Deus, tão glorioso Deus, maravilhoso, tão grandioso Deus, tão incrível Deus, tão glorioso Deus tu és. Tão grandioso Deus, tu és grandioso, incrível Deus, tão glorioso Deus, maravilhoso, tão grandioso Deus, tão incrível Deus, tão glorioso Deus tu és. Declare agora na sua casa. Maravilhoso, mais que esperamos. Espere em Jesus. Para sempre és Deus, suficiente Deus. Tudo bem? Eu sou um filho amado de Deus em restauração das minhas feridas emocionais, restauração de uma compulsão alimentar e da procrastinação. O meu nome é Fernando. É uma alegria muito grande a gente estar junto aqui novamente, em que a gente vai falar hoje sobre a lição 6, que ela está no passo 3 do nosso programa do Celebrando Restauração. Quando a gente fala sobre essa questão do passo, do passo 3, por que a gente diz isso? Porque o programa do Celebrando, ele é baseado em 12 passos. Os 12 passos, eles começaram há bastante tempo atrás, ali primeiro em Alcoólatras Anônimos, o fundador de Alcoólatras Anônimos, ele para de beber e ele estrutura, de uma forma, de um processo mesmo, dos 12 passos, o que ele fez para parar de beber. E através deste programa, assim, umas milhares de pessoas no mundo foram muito beneficiadas. Daí o que o Celebrando fez? Ele pegou esses passos que estavam somente ali, nos Alcoólatras Anônimos, e trouxe para várias áreas da vida, da nossa vida. Por quê? Porque quando a gente fala de mau hábito, a gente fala de compulsões, a gente fala dos transtornos todos que a gente tem, o ser humano, nós, a humanidade, ela é muito parecida. O processo, na verdade, é exatamente igual. O que é o processo? A gente foge muitas vezes da nossa responsabilidade, ou a gente busca uma fuga para a gente tentar resolver um problema ou não resolver um problema. Então, algumas pessoas vão ter dificuldades, por exemplo, com comida, outros com mentira, outros com baixa autoestima, outros com todas as questões sexuais, outros com álcool, com drogas, e são diversas áreas. Por isso que a gente usa esses 12 passos aqui no programa, tá bom? Mas eu gostaria de lê-los agora. O passo 1 diz: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. O passo 2 diz: viemos acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir nossa sanidade.
O passo 3 diz: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O 4 diz: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O 5º passo diz: admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. O 6º diz: dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O passo 7 diz: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. O passo 8, fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. O 9 diz: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. O 10º passo diz: continuamos a fazer o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. O 11º passo diz: procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E o 12º passo diz: tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. Então, a lição 6, a lição decisão, ela está no passo 3. Eu gostaria de ler o passo 3, ele diz assim: decidimos entregar as nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Romanos 10, 9, ele diz assim: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E você será salvo do quê? Você será salvo da condenação do pecado. E por que isso? Porque todos nós nascemos longe de Deus e somos condenados por conta daquilo que a gente faz de errado. Mas Jesus Cristo vem e nos salva. Mas para a gente ter isso na nossa vida e para a gente realmente colocar a nossa vida e nossa vontade debaixo desse controle e do cuidado de Deus, eu preciso tomar uma decisão. E é disso que a gente vai falar hoje. A questão da decisão. Entenda uma coisa: você só vai fazer aquilo que você realmente acredita que é bom para você, né? É uma questão de uma decisão. Eu brinco, né, com os amigos meus assim, sobre a questão de emagrecimento. A pessoa, eu entendo que ela só emagrece por duas coisas. Ou é o espelho, né, ela olha para o espelho dela, ou a câmera, por exemplo, ela olha e fala: ih, tá feio, né? Então é por uma questão estética ou por uma questão de saúde. Ou a pessoa vai emagrecer por conta de uma ou por conta de outra. Mas assim, para ela fazer isso, ela precisa tomar esta decisão. Eu decido fazer isso, tá bom? Agora, quando a gente fala aqui, eu preciso tomar essa decisão de fazer a vontade de Deus. Eu preciso tomar isso. Eu vou decidir abrir mão da minha vontade e de fazer a vontade de Deus. Agora, tem algumas questões que podem ser difíceis ou que podem atrapalhar você para você tomar essa decisão. Talvez você tenha medo. Medo de que assim, será que é confiável? Será que eu posso confiar em Deus? Será que Deus, ele realmente se importa comigo? Ele me ama e eu posso fazer isso? Então, nessa tomada de decisão, e para você tomar essa decisão em direção de fazer a vontade de Deus, é muito importante você ter uma ideia clara de quem Deus é, né? E quando a gente fala, por exemplo, de Deus como sendo Deus Pai, o nosso Deus, ele é uma trindade, tá bom? Do Pai, do Filho e do Espírito. Mas quando a gente fala de Deus Pai, muito do que foi ou do que é a sua ideia do seu pai e talvez da sua mãe também, aqui na Terra, né, terrenos, quem foi o seu pai, quem foi a sua mãe, essa questão, né, dos pais, né, é muito importante a gente sempre entender que a gente enxerga a realidade através da nossa perspectiva. Né? Então, a imagem que eu tenho dos meus pais, ela muitas vezes vai pautar a ideia que eu tenho desse Deus Pai. Mas eu preciso me lembrar que Deus Pai é um Pai perfeito. Então imagina
como deveria ser o seu pai. Né? Imagina um pai perfeito, esse é Deus Pai. E eu também preciso sempre lembrar que o pai, ele tem uma relação de amor perfeita com o Filho e com o Espírito, né? Através do Espírito ali. Então eu preciso me lembrar que Deus Pai é o Pai de Jesus Cristo. E eu me lembro a forma como Jesus Cristo ele se relacionava com esse Pai e as decisões que Jesus tomou. Então, em todos os momentos da vida dele, a gente vê Jesus como homem, como ser humano, colocando sempre a sua vontade debaixo da vontade do Pai. E por que Jesus fez isso? Porque ele tomou essa decisão. Ele decidiu fazer a vontade de Deus Pai. Então, assim, por que para Jesus isso era muito tranquilo? Porque ele realmente conhecia quem que era Deus Pai. Ele não tinha uma visão deturpada conforme José, que foi o pai terreno dele, não biológico, mas de criação. E nem como Maria, não. Ele sabia quem Deus Pai era. Então, esta ideia, né, que você tem de Deus, muitas vezes ela vai precisar ser desconstruída para você construir uma ideia correta de quem Deus é e de quem Deus Pai é, tá bom? E pode acontecer de você ter também uma ideia na sua cabeça de que assim, será que todas as coisas ruins que acontecem na minha vida ou que acontecem na humanidade são realmente vontade de Deus? E aqui eu queria dizer uma coisa para você. Que tem algumas coisas que Deus realmente quer que aconteça e ele influencia diretamente. Tem outras coisas que Deus não quer exatamente que aconteça, mas ele permite. Deus, ele é todo-poderoso e ele é soberano e realmente nada sai do seu controle. Mas nem tudo realmente que acontece foi uma intencionalidade de Deus que aquilo acontecesse. E por que isso é assim, né? Porque Deus permite que cada um de nós façamos as nossas escolhas. Por exemplo, eu posso sair daqui e encontrar uma pessoa ali fora, pegar e dar um soco na cara dela. Por que eu fiz isso? Porque eu quis. Agora, será que esta foi a vontade de Deus? Eu falei assim para você, não. Deus não queria que eu desse um soco na cara dele, mas Deus permite que isso aconteça. E por que Deus permite que isso aconteça? Porque ele criou a humanidade livre. Ele criou a humanidade com liberdade de escolha. A humanidade, né? Eu sou livre para escolher se eu quero fazer uma coisa ou se eu quero fazer outra. Mas para isso ser verdade, era necessário e é necessário que eu possa fazer a minha escolha. Então, assim, Deus não cria o mal. Deus cria o ser humano com total liberdade de escolha, se ele vai obedecer a Deus ou se não. Então, o que Deus cria? Deus cria a possibilidade do mal. Como a gente sabe, a história de Adão e Eva, Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse para Adão e para Eva ali, dizendo, olha, você pode comer de qualquer fruto, de qualquer coisa aqui do jardim, menos desta árvore. Então, se você comer desta árvore, você certamente morrerá. Agora você para e pensa, poxa, se era ruim para o homem, se não era da vontade de Deus fazer com que o homem errasse, por que ele coloca aquela árvore do conhecimento, do bem e do mal ali? Era simplesmente Deus não ter criado aquela árvore, não ter dado essa possibilidade para o homem. Mas daí, nós seríamos robôs. Daí, realmente, quando a gente toma uma decisão e decide obedecer a Deus, aquela ali seria somente a única escolha que a gente teria. E Deus não quis isso. Quando ele cria o ser humano à imagem e semelhança dele, ele cria o ser humano com escolha. Escolha para o bem e escolha para o mal. Então, Deus não cria o mal, mas ele cria a possibilidade do pecado, a possibilidade do mal. Mas a escolha do ser humano, a decisão do ser humano de ir para o mal,
foi o que trouxe o pecado no mundo. Então, de quem é a responsabilidade e a culpa pelo pecado? Do próprio ser humano. E isso acontece na minha vida e acontece na sua vida. Então, quando a gente olha, puxa, todas as coisas ruins que acontecem, foi Deus que criou, eu vou dizer para você não. Todos nós somos impactados ou pelos nossos próprios pecados ou pelo pecado de uma outra pessoa. Imagina o seguinte, imagina que você estava andando na rua e você foi passar por uma faixa de pedestres e vem um homem, uma pessoa com o seu carro, não para você e te atropela e você quebra a sua perna. Foi da vontade de Deus que isso acontecesse? Deus permitiu que aquela pessoa que estava dirigindo aquele carro tivesse a escolha dela, não parasse e realmente acontecesse aquilo com você. Entendeu? Então é isso. É verdade que Deus está no controle de tudo, mas Ele não fica microgerenciando todas as coisas. E você, assim como eu, é impactado pelos teus pecados ou pelos pecados das outras pessoas, tá bom? Então a gente precisa entender isso para a gente também dizer o seguinte, olha, é seguro eu acreditar nesse Deus? É seguro eu colocar a minha vida e todas as minhas decisões nesse Deus? E olha o que diz o texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia fala, é Deus falando. E ela é totalmente confiável. Por quê? É a palavra desse Deus falando. E o que ele está dizendo? Que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo as suas dificuldades, mesmo as coisas ruins que aconteceram e vieram dos outros, elas também, Deus tem o poder de transformar uma coisa muito ruim em algo muito bom. E o maior exemplo que nós temos é a própria cruz, o símbolo da cruz. A cruz, a morte de cruz, é uma das mortes mais cruéis que podem acontecer. Tanto que foi utilizada ali pelo Império Romano na época de Jesus, e depois a gente não vê mais isso acontecendo ao longo da história, esse tipo de morte acontecendo. E por quê? Porque realmente era muito cruel. Machucava muito a pessoa, era muito sofrimento. Mas o que Deus faz? Ele pega aquele símbolo de morte, um símbolo de sofrimento muito forte, e transforma em um símbolo de esperança, um símbolo de vida. É isso que Deus faz. Então, mesmo um símbolo que era de totalmente morte, foi transformada por Deus para um símbolo de vida. E também isso pode acontecer na sua história. Às vezes a gente passa, talvez você tenha passado, por questões muito difíceis na sua vida. Eu tenho a minha história, também tenho questões difíceis, mas eu ouço a história de muitas pessoas. E eu vou dizer para você, às vezes tem histórias realmente muito difíceis. Mas o que eu quero dizer para você, que em Jesus há esperança. E mesmo isso, muito doído que tem na tua história, se você permitir, Deus pode restaurar isso na sua vida. E depois de restaurado, pode ajudar outras pessoas. Tem algumas coisas da minha vida que eu não conto para todo mundo, mas quando eu entendo que aquela parte da minha história vai ajudar uma outra pessoa e pode ajudar uma outra pessoa, eu falo para ela. E eu tenho visto tantos homens e mulheres deixando com que Deus use a sua história para ajudar outras e outras pessoas. Então, Deus tem esse poder. Apesar da dificuldade que nós temos, e Deus permite que isso aconteça, Ele está conosco, nos restaurando, nos amando e muito usando a tua vida e a minha vida, se a gente deixar, para ajudar outras pessoas também. Agora, o que acontece? A gente falou dessa questão da decisão, que eu preciso decidir, a gente falou um pouco de Jesus ali também, da decisão que ele tomou, de colocar a sua vontade debaixo da vontade do Pai, e toda decisão, ela só vai gerar efeito na sua vida, na minha vida, se ela realmente partir para uma ação.
né? Não adianta só eu ficar no meu campo das ideias, né? Eu gosto de estudar, eu gosto de teologia, eu gosto de filosofia, por exemplo, e são questões muito mais filosóficas ou mais da mente, né? Mas para isso ser verdade na minha vida, ou para fazer alguma coisa, eu preciso tomar uma decisão. Até um próprio filósofo, por exemplo, ele precisa tomar a decisão de dar uma aula, de dar uma palestra, de escrever um livro, de escrever um texto. Mesmo as ideias que ele tem, se só ficar no campo das ideias, não vai fazer mudança nenhuma e nenhuma alteração, nem na vida dele, nem na vida da humanidade. Então, o que acontece? Toda decisão que você for fazer, ela precisa gerar uma ação. Por exemplo, você tomou a decisão de lidar com as suas dificuldades. Você tomou uma decisão de mudar de vida. Você olhou e falou assim, eu não aguento mais viver nesse enrosco que eu vivo. Então, tá bom, você tomou uma decisão e você precisa tomar uma ação. Por exemplo, estar aqui conosco. Participar do grupo de apoio que vai acontecer logo mais. Você pode decidir o seguinte, olha, eu quero levar a minha restauração muito mais a sério, então eu vou fazer a minha inscrição para o grupo de passos e eu vou fazer o grupo de passos. Se você quiser saber um pouco mais sobre o grupo de passos, você conversa com o líder ali do seu grupo de apoio, logo depois aqui da palestra. Se você está aqui pela primeira vez, a gente tem uma sala de primeira vez que a gente vai explicar direitinho isso para você, tá bom? Mas assim, toda decisão que você toma, ela precisa gerar uma ação. Ela precisa se tornar uma ação. Para quê? Para que você tenha mudança, para que o mundo seja beneficiado e a gente caminhe para frente e a gente caminhe, né, nesta caminhada em direção a Jesus Cristo, que sempre foi uma pessoa de ação. Olha o que diz Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Aqui eu preciso agir por fé, ter certeza que isso vai acontecer e agir, né, e ir caminhando a um dia de cada vez. Agora, como decidimos fazer a vontade de Deus? E aqui a gente vai passar por 3 passos aqui para caminhar para essa questão, né? Tá bom, eu vou decidir, como é que eu faço para fazer isso? 1. Eu preciso confiamos plenamente em Deus, a ponto de acreditar que a sua vontade é melhor do que a minha. A vontade dele é realmente melhor do que a nossa. Eu gosto de sempre usar o exemplo do Waze. Eu não sei há quantos anos eu já estou usando o Waze, mas acho que você deve ter tido uma experiência muito parecida com a minha. Logo que você começou a usar o Waze, você colocava lá e a voz dizia para você, vire à direita. Só que virar à direita não era exatamente o caminho que você mais fazia. Então você pensou o seguinte, não, essa vozinha aí tá errada, o Waze não sabe nada. E ao invés de virar à direita, você foi direto. Até você perceber que na próxima curva estava tudo parado de trânsito. E daí você chegou lá e falou o seguinte, eu acho que a vozinha do Waze, ela estava certa. E dali para frente você percebeu que era melhor para você acompanhar aquilo que o Waze estava dizendo para você. Por quê? Além de você dele guiar o caminho, ele tira você do trânsito, né? E isso é realmente muito bacana. Isso é a grande maioria das vezes, tá bom? Vão ter exceções aí, mas entenda que eu estou dizendo é só um exemplo aqui. Então, o que acontece para mim? Eu posso ficar pensando o seguinte, não, eu é que sei o melhor. Essa é a vontade para mim, mas foi isso que me trouxe até aqui. Eu acredito que foi a mesma coisa com você. O que você chegou até aqui? Por que você está com problema de saúde, vai lá nos teus exames e está tudo com problema de colesterol, de triglicérides, de glicemia e tudo mais? Por quê? Porque você viveu do jeito que você achava que tinha que viver. Agora, Deus está dizendo para você o seguinte, olha, tem uma outra possibilidade. Mas para você decidir isso e para você me ouvir, você precisa acreditar que realmente o que eu estou dizendo para você é o melhor. Então, eu preciso ter isso, né? Eu preciso ajustar a minha vontade e a vontade de Deus. Eu preciso abrir mão do controle. E a pandemia, né, que a gente vem enfrentando, tem muitas coisas muito ruins.
né? Como a gente tem falado, assim, eu gostaria realmente de não estar passando por isso, eu acredito que você também. Mas tiveram coisas que Deus tem nos ensinado muito, que, por exemplo, é abrir mão do controle. Que controle a gente tem? Então, assim, eu posso achar que ainda eu vou controlar meu filho, vou controlar o meu marido, vou controlar a minha esposa, vou controlar, ou olhar e falar o seguinte, olha, não, eu cheguei até aqui tentando controlar tudo, e daí me deu um problema no estômago, daí me deu uma ansiedade muito alta, daí me deu uma síndrome do pânico, e eu não estou conseguindo lidar com a situação. Então, abra mão do controle, entenda, a vontade de Deus, ela é melhor para a minha vida. Permita que Deus conduza. No início, e eu vou te dizer que é assim mesmo, a gente fica com medo. Dá aquele frio na barriga. Sabe, será que é verdade? Será que se eu fizer aquilo que Deus está falando para mim, realmente vai ser melhor? E eu vou dizer para você, vai. Acredite nele. Ele sabe o que é viver a sua vida. Ele conhece. Além dele ter te criado, além dele ter criado toda a natureza e toda a criação e todo o universo, ele veio como ser humano em Jesus Cristo. Ele viveu onde nós vivemos. Ele sabe as dificuldades que o ser humano passa. Ele sabe o que é enfrentar todas as tentações. E ele venceu tudo isso. Então ele sabe. Então permita que Deus a conduza na sua vida. E mesmo nos momentos difíceis. Temos passado momentos bem difíceis, né? A gente tem comparado, e muitos têm comparado, esse momento que a gente tem enfrentado com momentos de guerra. E é mesmo. A guerra não é contra um exército, não é contra um outro país, não é contra outra pessoa, mas é realmente contra um vírus. E nas épocas de guerra, o meu avô ele foi combatente da Segunda Guerra Mundial, né? Tantos anos atrás, lá em 42, 43 mais ou menos, quando ele foi. E quando um combatente naquela época, né, ele saía de casa, ele ia e você não sabia se ele ia voltar. E muitos, a gente tem visto isso, né? Saem, vão para o hospital e a gente não tem certeza se a pessoa vai voltar. Então é bem comparável, né? E a gente tem enfrentado isso, mas mesmo agora eu posso confiar na vontade de Deus na minha vida. Talvez você esteja enfrentando questões de desemprego, dificuldades financeiras. Mesmo nesse momento, acredite que a vontade de Deus ela é melhor na sua vida, tá bom? Olha o que diz o texto de Lucas 22:42. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Esse é um momento em que o evangelista, né, Lucas, ele escreve para a gente, falando sobre um momento um pouco antes da morte de Jesus. Jesus sabia o que ele iria enfrentar. E ele chega para Deus e coloca, Pai, deixa com que eu não passe por isso. Ele estava pedindo pela vida dele, ele estava pedindo pelo sofrimento, por todas as dificuldades que ele ia passar naturalmente como um ser humano. Jesus estava pedindo isso. Mas ele coloca a vontade dele debaixo da vontade do Pai. E exatamente nessa passagem, a Bíblia nos conta que ele chegou a suar gotas de sangue ali. Então era a dificuldade realmente de colocar debaixo do Pai a vontade de Jesus Cristo, mas ele fez. Por quê? Porque ele sabia o que ia acontecer. E ao fazer isso, o que Jesus fez, ele salvou toda a humanidade, todo aquele que acredita, né, nele. Então entenda, mesmo Jesus Cristo como ser humano, foi difícil, mas ele fez. Então é o exemplo que você pode seguir, que eu posso seguir. Olha o que diz o texto de Romanos 12, versículo 2, na versão A Mensagem. Concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. E olha como esse texto, ele fala sobre a bondade de Deus na sua vida, a bondade de Deus na minha vida. Ele
quer nos ajudar, Ele quer te ajudar. Deus te ama, Ele quer fazer o melhor para você. Mas é minha decisão tomar a esses passos em relação a Ele, aquilo que Ele tem falado para mim ou não, tá bom? Segundo ponto, para a gente decidir aqui fazer a vontade de Deus. Falamos com Deus em oração e buscamos suas respostas na Bíblia. E é muito importante você ter essa rotina de contato com Deus, essa rotina de oração e de leitura da Bíblia. Na leitura da Bíblia, Deus fala comigo e na oração eu me conecto com Ele. Então são duas ferramentas que Deus deixou conosco, que a gente vai conversando. A palavra de Deus na minha frente, o Espírito de Deus dentro de mim e eu fazendo esta conexão com Ele. Olha o que diz Mateus, no capítulo 6, versículo 9 a 10. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que teu nome é santo. Venha o teu reino, que tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. A gente vê Jesus ensinando, um exemplo de oração para a gente, mostrando claramente, olha, a tua vontade, Pai, a tua vontade seja feita na minha vida. Então, a oração e a Bíblia é extremamente importante para a gente conhecer a vontade de Deus e para eu colocar a minha decisão debaixo da dele. E o último ponto é a questão de nós buscarmos conselhos de outras pessoas. É muito importante e é muito inteligente da minha parte eu buscar a ajuda de pessoas sábias, de pessoas maduras, que estão um pouco mais à frente da gente na caminhada. Eu me lembro, uma vez eu estava em um grupo em que quem estava ensinando ali foi uma pessoa que tem praticamente a idade do meu pai e que me ensinou muito ao longo da vida. Hoje eu sou pastor e naquela situação eu era o pastor presente ali, essa pessoa não era, ela não era não era um pastor ali, ele era líder da igreja, mas ali eu sabia que ele tinha muita sabedoria, que ele tinha muita maturidade. Então o que eu faço? Eu paro e ouço. É inteligente fazer isso. Então busca pessoas que estão à frente de você na sua caminhada. Talvez naquela área que você precisa de ajuda, tenha uma pessoa que até tenha menos idade que você, mas naquela área ele conhece mais. Então é importante isso. Outra coisa, todos nós precisamos de padrinhos e madrinhas. O padrinho, a madrinha, a gente vai estudar mais isso um pouco mais à frente, mais a fundo, mas são pessoas que já passaram pelo processo, já passaram pelo programa, estão na nossa frente disso, na caminhada aqui do processo do Celebrando e podem nos ajudar. Então é muito inteligente você ter conselhos de pessoas confiáveis ao longo da sua vida. E o que acontece? Muitas decisões erradas que você tomou, que eu tomei, que tomamos na nossa vida, foi por influência de pessoas ruins. Então, é verdade que a influência na nossa vida ela é muito significativa. Então, talvez você vai precisar deixar de andar com algumas pessoas, deixar algumas amizades para trás, procurar novas amizades, procurar novas pessoas que caminhem junto contigo, que tenham maturidade na vida cristã, que sejam sábias para caminhar junto contigo. Olha o que diz o texto de Provérbios, capítulo 24, versículo 6. Bons conselhos são a chave para a vitória. Depois Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E o Salmo 1:1 também diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que seguem o caminho dos que não querem saber de Deus, e que se juntam, e zombam de tudo o que é sagrado. Então, claramente, a gente vê os dois textos, um dizendo, olha, busque conselhos bons e não fique com gente que tem conselhos ruins, tá bom? Nesse passo, a gente está, essa é a segunda lição, a do passo 3, de entregar a vida e a vontade para Deus. Falamos sobre essa decisão de fazermos a vontade de Deus. Nesse passo nos sentimos confortados por sabermos que um Deus amoroso está cuidando da nossa vida e das nossas vontades. Convidamos o nosso poder superior Jesus a agir na nossa vida.
Então convide ele a fazer isso. Sabe, tome esse passo de fé. Tome esse passo em direção a Deus e experimente, prove da vontade de Deus, da bondade de Deus na sua vida, tá bom? Agora a gente tem uma pergunta para o grupo de apoio que a gente vai se reunir logo mais, daqui um pouquinho. Que ação você precisa fazer em sua recuperação e por quê? Então, você vai tomar uma decisão, dessa decisão, o que você precisa fazer em direção à sua restauração e por quê? Você pode conversar um pouquinho sobre isso ali com o seu grupo, tá bom? E eu gostaria de orar por você. Pai, muito obrigado pelo tempo em que estivemos juntos, ensinando e aprendendo um pouco sobre a sua bondade na nossa vida, sobre a segurança que temos em Ti e nos ajuda, cada um de nós, a colocarmos a nossa vontade debaixo da Sua vontade. Nos ajuda a decidirmos, Pai, caminhar conforme o Senhor tem falado para a gente e a tomarmos ações em direção a isso. E é no nome de Cristo Jesus em que nós oramos. Amém. Amém. E agora eu gostaria de ler com você a oração da serenidade. A oração da serenidade ela é uma declaração muito bonita que nos ajuda realmente no nosso processo todo de restauração. E eu vou convidar você, onde você estiver, a repetir aqui junto comigo, tá bom? Diz assim: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse, confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade. Que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com Ele para sempre na próxima. Amém. E como é que vão funcionar agora os grupos de apoio? Então, todos os grupos, eles acontecem agora, logo depois desta palestra, pela ferramenta do Google Meet. Então, pela ferramenta ali de reunião, né? Reunião, sala virtual de reunião. Como é que você faz para acessar os endereços das salas? Você precisa ir no nosso site, que é www.ibmalphaville.org.br. Daí você entra nesse site, um pouquinho mais embaixo, quase no meio da página, vai ter este logo do Celebrando a Restauração. Você clica no logo e daí você vai seguindo o passo a passo que vai aparecendo ali, é bem tranquilo, e você vai encontrar as suas salas, tá bom? As salas que a gente tem ali dos grupos. Se você está pela primeira vez aqui, então a gente tem um grupo de primeira vez para você, um grupo de conexão que vai te explicar como é que é. E se essa não é a tua primeira vez, se você já veio outras vezes, tem os grupos, tá bom? A gente tem grupos femininos de codependência, traumas e feridas emocionais, depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, codependência para familiares de dependentes de álcool e drogas, livre-se da ira, mulheres codependentes que amam demais e compulsão por compras e recuperação financeira. E os grupos masculinos, a gente tem grupos de traumas e feridas emocionais, dependência de álcool e drogas e compulsão por compras e recuperação financeira, tá bom? Eu espero realmente que você tenha uma ótima partilha e continua no processo todo, um dia de cada vez. Um grande abraço.